Olá pessoal, o programa hoje é gravado, essa live aqui diretamente da União de Vereadores do Estado de São Paulo, porque nós estamos recebendo a professora Brasilina Passarelli. Ela é coordenadora científica do NASCE e vice-diretora da ECA, da Universidade de São Paulo. A UVESP fez uma parceria com a chamada Escola do Futuro, que é o NASCE da Universidade de São Paulo. O objetivo qual é? É de dar divulgação no escopo que a UVESP tem, que é a capacitação, a educação em todos os sentidos. E é uma responsabilidade tripartite, como diz o professor José Renato Nalini: governo, sociedade e professores. A sociedade tem uma responsabilidade muito grande. Neste caso específico desta parceria, o que nós vamos tratar de imediato? A Base Nacional Comum Curricular. É uma determinação governamental, é uma agenda de governo do Estado brasileiro e há a necessidade urgente do município se adequar a essa legislação, e esse prazo ele vence em janeiro de 2020. Diante da necessidade dos prefeitos tomarem conhecimento, secretários da educação, e eu diria até os vereadores que participam da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal, a UVESP fez esta parceria. A UVESP agradece a Escola do Futuro, a professora Brasilina, que aqui está, pela oportunidade de nós podermos colaborar com esta grande parceria e este grande projeto federal, e que a USP, através da Escola do Futuro, que visa inovação e a cultura digital, está participando. Mas vamos falar nessa live sobre isso, e eu chamo a sua atenção, principalmente aqueles que acreditam que a educação é o caminho de transformação total da sociedade. Professora Brasilina Passarelli, uma alegria tê-la aqui, satisfação muito grande, e gostaria de conversar com a senhora sobre a Escola do Futuro e esse projeto que nós estamos realizando. Bom dia a todos, eu cumprimento e agradeço a oportunidade de estar aqui falando para todo mundo, né? A Escola do Futuro não é uma escola, como o professor bem disse, é um núcleo de apoio à cultura e extensão, isso quer dizer um NASCE, né? Da Universidade de São Paulo, ligado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. E a Escola do Futuro, nesse ano, completa 30 anos. Então, é muito bacana poder brindar essa parceria no ano que a gente completa 30 anos, de fazer projetos que trabalhem com a inserção e o estudo dos impactos, né, das tecnologias digitais nos ambientes do ensinar e do aprender. E nesses 30 anos de trabalhar com formação de professores para que eles se sintam mais empoderados, né, para lidar com esse conjunto de novas competências, né, que a gente chama de literacias de mídia e informação. O que a Unesco, desde 2008, trabalha a Escola do Futuro, mesmo fazendo 30 anos, já antevia essa necessidade de que o ambiente da escola, né, a sala de aula e o professor precisa lidar com saber fazer vídeos, saber buscar fontes de informação, fake news ou pós-verdade, quer dizer, todo esse contexto de você ter uma sociedade contemporânea, onde você tem conectividade contínua, né? Essa palavra é fundamental para entender a revolução da internet na vida das pessoas, né? Porque antes você não estava conectado. A partir do momento, e aí você tem o celular no Brasil sendo o grande vetor, não é isso? Da conectividade. Nós temos estudos que mostram que 70% a 75% da população brasileira tem um celular e está conectado. Isso é uma realidade. Não, é o futuro, não se discute não, mais. Isso é o futuro agora, né? Isso já chegou, chegou. Isso já chegou, é o que a gente costuma dizer na Escola do Futuro. O futuro é hoje,
né? E como o futuro é hoje, as pessoas estão sendo transformadas através dessa conectividade, né? Ela tem seus lados positivos, mas ela precisa ser entendida também, a internet, como uma mídia. Significa que ela é uma linguagem de comunicação especial, né? E que ela precisa, e o professor precisa trabalhar essa nova linguagem conhecendo, né, os limites, né, e as semânticas dessa nova linguagem, né? Como o português, como a matemática, como a música, são linguagens diferenciadas, né? Então o que a gente chama de literacias de mídia e informação, que são conhecer, né, isso, como você produz, como você faz uma foto, como você transforma em vídeo. Todo mundo faz isso muito intuitivamente, mas isso está mudando a maneira como você se relaciona com o conhecimento, como o aluno produz informação e como essa informação é divulgada, e a gente está vendo hoje em dia, né? Quer dizer, uma coisa é você falar com alguém um pensamento, outra coisa é você fazer um post, não é isso? E aí isso de repente pode já causar tanto uma reação de agrado como de desagrado, não é isso? Então, exato, entender toda a nova cultura digital que vem a reboque do fato de estar todo mundo conectado, como a gente costuma brincar, praticamente 24/7, né? Tem gente que, pesquisas recentes mostram que 40% das pessoas que têm celular não desliga nem à noite. E esse é o grande problema, né? Pois é. Excesso de informação na cabeça, no cérebro. Exatamente. E aí, então, por que literacias de mídia e informação? No caso da informação, né? Como saber buscar no mar de informação, você fica absolutamente inundado. Então, para você também não morrer afogado, né, na informação, você precisa conhecer fontes que tenham credibilidade para que você use, né? Tanto o professor como ensinar os alunos, porque senão você vai ser sempre vítima de mensagens que não tenham credibilidade. Não é isso? Isso, a desinformação, o maior ativo hoje em dia é a informação pertinente, né? Porque a informação que não tem raiz, ela pode realmente te levar a tomadas de decisão equivocadas também, né? Professora, essa nossa parceria, ela pressupõe que todos nós, com toda a expertise da USP, do NASCE, nós nos dirijamos no sentido de trabalhar pela educação nos municípios. E é um papel de responsabilidade do prefeito, do vereador, do secretário da educação. É transformação. Nós precisamos criar a sociedade de cidadãos e fazer o trabalho de transformação. Então, com esta parceria, ela já nasce no dia 14 de agosto, haverá o primeiro workshop para prefeito ou para secretário de educação, lá no prédio da Escola do Futuro, dentro da Universidade de São Paulo. Nós temos limites em razão do espaço, limites de inscrições, os convites já estão sendo feitos, mas a partir daí, como a inovação digital, a inovação tecnológica de um modo geral, é fundamental no dia a dia, nós teremos uma parceria para a realização de vários cursos, workshops, que nós vamos tratar deste tema para prefeituras, para as câmaras municipais, para que a implementação no município aconteça. É isso que eu estou falando? Está correto? Essa corretíssimo. Inclusive, a gente vai tentar fazer, né, uma agenda especial para atender, não é isso? Essa demanda, porque uma coisa importante, quer dizer, nesses 30 anos, a gente não falou o que a Escola do Futuro já fez, né? Projetos, isso, para mostrar um pouco da nossa tradição. Então, o NASCE é o formato que a Universidade de São Paulo tem para acolher pesquisas, no fundo, os núcleos todos, né? O NASCE é um núcleo, no nosso caso, de apoio à ACE, a cultura e extensão. Certo. Como nós trabalhamos com projetos em grande escala, o entendimento da universidade é que a gente trabalha, então,
derrubando os muros da universidade, o que é muito importante, né? Porque uma das críticas que Ou historicamente seja, ultrapassando fronteiras, quer dizer, de não ficar só dando cursos internos para alunos já inscritos na universidade, né? O que o NASCE faz desde do seu nascimento, a Escola do Futuro, um dos diferenciais, acho que é por isso que a gente está fazendo 30 anos esse ano, né? De atividades ininterruptas, é sempre pegar o topo, né? A vanguarda da pesquisa do que se sabe de como usar as mídias, né, a serviço de uma nova ecologia. A gente trabalha muito com esse conceito. A partir do momento que você traz o celular, hoje em dia a gente não fala nem em notebook mais, né? É o celular para dentro da sala de aula, você cria uma nova ecologia na sala de aula. Você não pode dizer que você vai dar aula com o celular do mesmo jeito que você dava antes. Não é? Quer dizer, você tem que entender toda a nova dinâmica, né? O que a gente chama de metodologias ativas. O que significa isso? Que você precisa readequar toda a logística que você tinha do seu planejamento anterior para acolher que teus alunos desenvolvam atividades, né? Que sejam... propiciem que eles possam escrever um texto, mas que eles possam também contar uma história numa narrativa multimídia. Então que eles possam também, além do texto, te mandar um vídeo. Então a escola tem que ter um ambiente virtual que possa acolher, onde ele possa postar esse vídeo. Ele pode fazer um podcast, ele pode fazer uma história em quadrinhos, se ele gostar de desenhar. Quer dizer, você tem múltiplas linguagens. É isso que a gente fala em preparar o professor para trabalhar com um conjunto, não é, de competências e diferentes linguagens midiáticas que antes eram únicas da televisão e que hoje estão espalhadas e presentes, né, de alguma forma gratuita através da internet e via celular conectado. Então realmente é uma realidade muito avançada e que traz benefícios e, lógico, traz desafios também, né? Acho que a gente sempre tem que também estar preparado, que não é dizer que tudo vai ficar a aula inteira conectado, não. Né? Então o professor tem que saber medir e fazer, adotar as melhores práticas de acordo com os resultados que ele quer obter. Então outra coisa que a gente prepara muito nas formações da Escola do Futuro voltado para professores é entender qual a melhor forma de você tentar ensinar alguma coisa. Por exemplo, para a matemática, a nossa experiência, né, a álgebra é uma atividade muito cerebral. Né? Tem aluno que não tem essa capacidade de ver no espaço uma certa figura. Né? A partir do momento que você usa animações para mostrar, por exemplo, né, alguma atividade, quer dizer, como é que essa equação que vira alguma coisa no espaço, né, ela concretiza conceitos que antes eram absolutamente abstratos, e talvez com isso ela traga para os alunos uma proximidade maior com essa disciplina. Ele vai passar a gostar dela, vai passar a entender melhor. Né? Nós acabamos de fazer recentemente uma série de workshops de formação para professores, né, trazendo mini drones para visualização científica, né, o que foi um achado interessantíssimo. Então vejam quantas vezes, né, porque a cultura da imagem não estava dentro da sala de aula, né, só a cultura do texto. Perfeito. Né? Então acho que uma outra, não estou dizendo que a gente vai abandonar o texto, mas a gente tem que integrar a cultura da imagem. E o professor não está preparado para isso, por quê? Não é culpa dele. As faculdades de educação não estão ainda, né, não tem uma inserção no currículo de formação, não estão colocando isso como prioridade, o que outros países já estão fazendo há muito tempo. Uma pena, né? Então, mais um motivo para correr, né, professor? Claro, você que é o internauta que chegou agora conosco, nós estamos aqui com a professora Brasilina Passarelli, que é coordenadora científica do NASCE, um núcleo de apoio à cultura e extensão, né? Chamado Escola do Futuro. Né? Isso. Também tem o nome de Escola do Futuro, que fica bem apropriado, porque nós estamos discutindo o futuro que já chegou. E ela é vice-diretora da Escola de Comunicação e Artes. Isso, muito da ECA. Dentro da Universidade de São Paulo. Fizemos uma parceria porque nós pretendemos levar ao conhecimento do prefeito, do vereador, e você que é internauta da sociedade civil pode nos ajudar nisso, conversando com o seu prefeito, com o secretário da Educação do município, porque se o município não se adequar
a legislação do BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ele vai ter problemas a partir de janeiro. E os problemas são tantos que terminam na inadimplência do município. O município se torna inviável para receber recursos federais. Portanto, nós estamos nesta parceria. Dia 14 de agosto é o primeiro workshop que nós vamos tratar disso com prefeitos ou secretários da educação. É o lançamento desta parceria, um projeto piloto, são inscrições limitadas e a UVESP está fazendo os convites, mas depois nós teremos uma série de cursos sobre o tema para até alcançar, professora, o Congresso Internacional em novembro, né? Isso, 11, 12 e 13. Muito isso. Bem. Agora, que para nós vamos organizar para outro também, assunto, né? para vocês saberem o que é a professora Brasilina e o que é o NASCE e o que é a USP como um todo. São Paulo tem um programa, embora esteja paralisado ou semi-paralisado, mas certamente o governador João Dória vai reativar, é o Acessa São Paulo. O Acessa São Paulo levou cultura, levou inovação digital, levou conhecimento a milhares e milhares e milhares de pessoas pelo estado de São Paulo. Conhecimento USP, da qual a professora Brasilina é a grande mentora. O Acessa São Paulo precisa voltar, porque é a única maneira de nós aproximarmos o mundo da informação às pessoas, graduadas ou não, escolarizadas ou não, mas que precisam se inserir na inovação digital. Me fale um pouquinho sobre o Acessa São Paulo e o prêmio internacional que a senhora ganhou em função dele. Não fui eu não, mas eu vou explicar. Isso. É um prazer, obrigado pela oportunidade, né? O Acessa São Paulo, então, como eu disse, a Escola do Futuro faz 30 anos esse ano. Desde 2000, então, até 2017, um dos programas que nós fizemos, né, em parceria com o governo do estado de São Paulo, foi o Acessa São Paulo, que é considerado o maior programa de inclusão digital da América Latina, não só do Brasil, né? E a USP, quer dizer, no caso NASCE, Escola do Futuro, na parceria ficou responsável por criar o ambiente digital, não é? do Acessa, é o portal do Acessa São Paulo, pode ser facilmente, para quem não conhece, né? www.acessasp.ssp.gov.br, né? Além disso, a Escola do Futuro ficou responsável por desenvolver as estratégias de mediação no ambiente virtual. O que significa isso? As pessoas se cadastram, começam a usar uma série de oportunidades, né, de estar conectado, e além disso nós começamos a desenvolver mini cursos, né, de formação. Agora, como escolher que mini cursos fazer, uma vez que o acesso ele é voltado para a população de baixa renda, né? Então essa é importante. O acesso propiciou, né, a conectividade para pessoas que não tinham computador, não tinham celular, não é isso? Para moradores de rua. Então é muito importante ver a inclusão digital que o programa propiciou ao longo desses 17 anos ininterruptos, né? E, além disso, ele era uma plataforma, então, além dele propiciar a inclusão digital através de cerca de números de 2017, 840 infocentros, são postos do Acessa São Paulo no estado de São Paulo, né, distribuídos no estado de São Paulo, e quem é responsável pela logística dos postos é o governo. A Escola do Futuro é responsável pela plataforma digital, exatamente, a plataforma digital, formação de monitores que vem das comunidades de base, o que é muito importante porque ele tem uma ligação com aquela comunidade que ele vai atender, né, formação presencial e à distância. O Acessa também, nós criamos a partir de 2003 uma grande base de dados, né, chamada PONline. E o que significa isso? Que o Acessa é o único programa de inclusão digital brasileiro que tem
uma base de dados onde a gente pode ter séries históricas. Significa de como uma criança de 8 anos interagia no Acesso em 2007, 2008, 2009, o que foi mudando nesse comportamento, né? E ao longo desses 17 anos, nós sempre fizemos também pesquisas sobre o comportamento desses atores em rede, né? Porque uma vez que você está conectado, o mundo se descortina para você. E às vezes você não está preparado para esse mundo. É exatamente essa a função da mediação, né? Quer dizer, preparar aquele ator que não está preparado pela escola, pela educação formal, né? Ou pela todo um background, quer dizer, toda uma história familiar, não, às vezes não muito favorável, né? E então, através de uma série de mediações, tanto dos mediadores locais dos postos do Acesso, como de atendimento remoto online, que a Escola do Futuro fazia, né? Melhorar essa apropriação das informações dessas pessoas do Acesso, né? E ao longo desses 17 anos, nós tivemos assim, triplicou a quantidade de idosos usando o Acesso, né? Nós fizemos várias pesquisas para entender o que esses idosos estavam procurando nessas pesquisas. Também triplicou a quantidade de moradores de rua que passaram a se sentir cidadãos em função de terem cidadania digital, de ter uma conta de e-mail, né? Hoje em dia, talvez isso não seja tão valorizado, está todo mundo mais ligado no WhatsApp, né? Mas a conta de e-mail também, em 2008, 2009, era um passaporte para a cidadania digital de quem não tinha um computador doméstico e de quem não tinha um telefone celular, né? Além disso, uma série de atividades acadêmicas de pesquisa tradicional foram desenvolvidas no Acesso. Eu mesmo orientei 2 mestrados e 2 doutorados sobre formação do capital humano no Acesso a São Paulo, né? A reboque de não ser educação formal, né? E outra coisa importante, né? O Acesso foi reconhecido em 2013, o programa foi convidado a participar de um concurso internacional da Fundação Bill e Melinda Gates. O Acesso concorreu com 55 países e 154 projetos, e o Acesso foi eleito em 2013 o melhor programa de inclusão digital do mundo. Então, eu acho que isso são motivos que a gente tem, né, que se orgulhar, que o Brasil sabe fazer, que quando a gente tem vontade política e competência do outro lado, a gente consegue ir longe. Competência, né? Inteligência, vontade política, visão solidária, não é isso? Visão estratégica. Exatamente, eu fantástico. gosto muito de usar esses 3, sei quem me falou um dia, foi Jaime Lerner. Exatamente. Que para ter sucesso na vida pública é preciso ter visão solidária, visão política e visão estratégica. E somado tudo isso, o resultado... Com competência e com resiliência, né? Você vê 17 anos, né? Não pode desistir, né? Professora Brasilina Passarelli aqui conosco na live. Esse programa hoje está sendo gravado, terça-feira de manhã, mas a partir da próxima semana estaremos juntos todas as quartas-feiras, se Deus quiser, às 18 horas. Mas é uma gravação importante, você pode curtir, curta sim. E fique atento, o nosso tema é educação. Então, para esta parceria, o VESP e Escola do Futuro nascer, será no dia 14 de agosto, com um workshop para prefeitos ou secretários da educação. Serão privilegiadas as primeiras inscrições, mas depois vários cursos sobre inovação digital na educação. Agora eu quero repetir, se não o município se adequar à legislação da Base Nacional Comum Curricular até janeiro de 2020, ele vai levar o título de contrário à educação. Então é preciso correr, é preciso conhecer. Os secretários da educação têm que estar afinados aí nos municípios, e para isso nós estamos contando com a equipe da professora Brasilina Passarelli, a qual agradecemos a ela e a sua equipe por estar conosco, por nos permitir participar desse momento. Professora, nós temos 1 minuto para falar de um outro programa, sucesso absoluto,
que a senhora participou, o Tô Ligado, qual é que foi o objetivo dele? Então, o Tô Ligado foi um projeto assim, que eu tenho um carinho muito grande, foi um projeto absolutamente inovador, foi uma parceria que nós fizemos com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, isso foi de 2002, 2001, se não me engano, 2001 a 2006, ou 2007, eu não lembro bem. Isso, foi voltado para a educação inicial, né, até o ensino médio, e foi muito interessante porque nós propusemos uma plataforma absolutamente revolucionária na época, nós estamos falando de 2001, né, era o começo da internet 2.0, e nós desenhamos um ambiente de cultura participativa. Então a ideia, o Tô Ligado, o título Tô Ligado, jornal interativo da sua escola. Os alunos faziam suas pesquisas como repórteres, e daí eles publicavam nesse ambiente digital suas reportagens, que eram de alguma forma mediadas pelo professor, não é isso, para saber, ele que dava os temas, e era disciplinar no sentido que todas as disciplinas, isso é uma outra estratégia da Escola do Futuro, a gente não gosta de trabalhar a matemática e a física fora da linguagem, da história e da geografia. A ideia é tentar fazer com que o aluno consiga transitar por essas disciplinas de uma forma mais orgânica, né? Então, o ambiente trabalhava com todos os professores de todas as disciplinas nas escolas, e foi um projeto absolutamente bem acolhido pelos alunos, né? Os professores no começo às vezes eram resistentes porque dá um trabalho maior, né? E daí, mas o sucesso entre os alunos era tão grande. E outra coisa importante é que a gente fazia, né? Não basta ter só o digital, você tem que ter o presencial apoiando, claro, né? A partir do segundo ou terceiro ano do programa, nós conseguíamos patrocínios externos, então nós fazíamos gincanas, Tô Ligado, né? Então a gente tinha 2.000 alunos, 3.000 alunos em ambientes amplos, que eles vinham com suas escolas, com ônibus, né? E aí era uma concorrência de mostrar cada escola, quanto ela trabalhava no Tô Ligado, quantidade de posts, né? E isso envolvia, nós temos documentos históricos que a gente pode mostrar, né? Vídeos desses eventos. Então foi um projeto premiadíssimo e que trabalhou com essa ideia de cultura digital e literacia de mídia e informação na veia, né? Foi, acho que, a maior vanguarda dentro da educação massiva, porque não se pode desconsiderar que a rede pública do estado de São Paulo também é a maior da América Latina, né? É um país onde tudo é muito grande, né? Professora Brasilina, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa live. Semana que vem nós vamos estar tratando do plano de trabalho para que a gente possa ter só um objetivo: atender a sociedade, a buscar, repito, a sociedade de cidadãos e a transformação necessária nesse novo mundo, com essa nova ordem, com esse novo sistema e com um novo pensamento que a população tem, voltada para um Brasil melhor. Agradeço aqui a sua participação e antes da sua saudação final, nesta sexta-feira nós estaremos em Monte Azul Paulista. Monte Azul Paulista vai ter o seminário Alternativas de Desenvolvimento para os Municípios, com a participação do diretor-geral do Tribunal de Contas, Sérgio Siqueira Rossi, e com o secretário executivo da Fazenda, Milton Luiz de Melo Santos. No ato, a posse do Parlamento Regional do Vale do Rio Grande será empossado o vereador Paulo Panhosa Neto. E os dois palestrantes, coincidentemente, receberão o título de cidadania de Monte Azul Paulista. O Sérgio Rossi, pelo trabalho de capacitação, de parceria com a entidade municipalista UVESP para capacitar, e o Dr. Milton, pelo trabalho que ele realizou no Desenvolve São Paulo, ajudando o desenvolvimento dos municípios. Quero cumprimentar aqui também o Francisco Nalini, que foi secretário da Fazenda de Ribeirão Preto. Ele comandou hoje a abertura, amanhã também, o encontro de secretários de Fazenda do Estado de São Paulo. É o 17º encontro, se não me engano, está acontecendo em Ribeirão Preto. Professora Brasilina, obrigado pela sua presença aqui. Eu é que agradeço, eu estou muito esperançosa que essa parceria
com a UVESP realmente nos leve a trazer uma educação inovadora, porque é isso que a gente quer, né? Todo mundo acredita que o futuro das nossas crianças e o futuro do país não será grandioso se ele não passar por uma educação de qualidade, né? Então eu agradeço e espero encontrar todos vocês em algum momento em breve. Um abraço a todos. Se Deus quiser, encontraremos sim, porque são agentes públicos que trabalham por uma sociedade melhor. Um abraço a todos, boa noite, né? Estamos agora de noite, nesta quarta-feira. O programa foi gravado na terça, na próxima semana, ao vivo, aqui da sede da UVESP, se Deus quiser.